Não desistir de semear. Semear, pregar a palavra de uma forma oportuna e inoportuna, não deixar de semear nunca a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 16 de julho de 2023. Nós estamos hoje aí no nosso 15º domingo já do nosso tempo comum. Nesse dia 16, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Dia de Nossa Senhora do Carmo, você que traz aí, né, o escapulário do Carmo. Eu também sou muito devoto de Nossa Senhora do Carmo, gosto demais, né, dos santos carmelitanos. Vocês sabem muito bem, Santa Teresinha, São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Los Andes, Santa Teresa Rede, né, todas essas santas aí, Edith Stein, né, não podemos esquecer, todas essas santas aí maravilhosas, todas que vieram da Ordem do Carmo. O evangelho de hoje, desse domingo, é o evangelho do semeador, de Mateus, no capítulo 13, né? E aí, então, nesse capítulo aqui, né? É muito interessante, você pode ler ele todo, tem 23 versículos, tem a versão maior, tem a versão menor desse evangelho de hoje, mas todos nós aqui sabemos que existe aí então, né, o semeador saiu a semear e ele foi semeando pelo caminho, né? Os pássaros vieram e comeram, as sementes caíram em terreno pedregoso, outras caíram aí em terreno cheio de espinhos, né? E depois a outra então caiu ali num terreno bom e produziu ali então muitos e muitos frutos. Então nós temos aqui então, né, bem selecionado o caminho, a pedra e os espinhos. São João Crisóstomo, claro, vamos usar a Catena Áurea, ele faz um comentário que é extraordinário sobre aqueles que não recebem a palavra, né? Ele diz o seguinte aqui: mas que razão haverá para semear entre espinhos, sobre pedras e nos caminhos? Que razão? Você parou para perguntar? Você já parou para pensar ou perguntar? Mas por que alguém ia semear coisas pelo caminho, coisas no meio de pedras e coisas no meio de espinhos, né? Não há razão nisso se considerarmos as sementes e a terra do ponto de vista material, porque a pedra não tem como se mudar em terra, nem o caminho de não ser caminho, nem o espinho de não ser espinho. Mas nas almas e na doutrina isso tem uma louvável aplicação. E agora aqui que vem a definição. É possível que a pedra se torne terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos sejam destruídos. Não é culpa do semeador que a maior parte da semente se perca, mas da terra que recebe, ou seja, da alma, porque o semeador, ao cumprir a sua missão, não distingue o rico do pobre, nem o sábio do ignorante, mas fala indistintamente a todos, prevendo, contudo, o que havia de resultar. Então, olha que bonito, né? O caminho, ele semeia no caminho, porque o caminho não precisa mais ser pisado, né? A pedra pode ser fértil e os espinhos podem ser amassados. Então, para o Senhor, nada é impossível. O Evangelho de hoje mostra que nada é impossível, porque o lugar que ele semeou é um lugar improvável, mas bem provável de dar frutos os 3 primeiros lugares. E ele continua dizendo aqui: por isso, não disse de modo manifesto que os indolentes receberam tal parte da semente e a deixaram perecer, que os ricos receberam outra parte e a sufocaram, e que os descuidados mais outra parte e a perderam. Ele não quis tocar ninguém em particular com veemência para não estabelecer indiferença. Por essa parábola, o Senhor também ensina seus discípulos a não caírem na ociosidade, mesmo que haja entre seus ouvintes uma maioria que pereça, uma vez que o Senhor, que tudo prevê, não desistiu de semear.
Olha que maravilha! Não desistir de semear. Semear, pregar a palavra de uma forma oportuna e inoportuna, não deixar de semear nunca a palavra, não deixar de semear nunca. Não interessa se é no meio do caminho, se é no meio de pedra, se é no meio de espinhos. Olha a motivação do Senhor aqui. Ele não faz diferença, ele não faz, né? E aí então você pode dizer para mim, mas semear é muito complicado. Semear é difícil. Semear você sofre, e é verdade. E é verdade, o semeador sofre. Mas olha a segunda leitura da missa desse domingo. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. O sofrimento do tempo presente nem sequer deve ser comparado. O sofrimento de você semear, o sofrimento de fazer a sua parte, né? O sofrimento de você não desistir, de você perseverar em todos os momentos, né? O sofrimento que eu sei que gera isso, né? Ou até mesmo de você manter a palavra, de você cultivar o que foi plantado no teu coração, castidade, prudência, santidade, pureza. Isso já é um sofrimento muito grande. Ainda mais ainda quando você tem um casamento, quando você tem aqui um sacerdócio, quando você tem... Isso já é um grande sofrimento. Mas o sofrimento dessa vida presente nem sequer deve ser aqui comparado à glória que está no fundo, no final de tudo isso. Então, semeie, não desista nunca. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.